Olá, graça e paz, bom dia para você que nos assiste nesse momento. Esse é o programa Semeando Vida, da Igreja Semeando Família. É bom, eu sou o pastor Juan Cruz, estarmos juntos. E pastor Fabiano Cônsul, bom dia, pastor, você está aqui conosco também. Bom dia, graça e paz, você que está nos ouvindo, nos assistindo, né, pastor? Que Deus possa estar abençoando você na manhã desse dia e que Deus venha trazer uma palavra que traga um refrigério sobre você nessa manhã. Graças a Deus. Pastor Fabiano, nós vamos orar nesse primeiro momento, abençoando o seu dia, abençoando aquilo que você tem como compromisso no dia de hoje, decisões. E após a oração nós vamos trazer uma palavra, crendo que pela palavra o Senhor nos instrui, pela palavra o Senhor nos orienta, nos fortalece. É pela palavra que nos movemos. Amém? Oremos. Senhor, nós nessa manhã queremos te agradecer, te louvar pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar mais uma vez reunido aqui, como nós já dissemos aqui, Senhor, pelo privilégio de estarmos através desse veículo de comunicação, que o Senhor venha abençoar a vida de cada família, cada pai, cada mãe, cada filho, cada empresário, cada motorista, Senhor, que eles venham ser alcançados nessa manhã pela Tua palavra, que o bálsamo de Gileade venha sobre todos que nos ouvem nessa manhã e que nos assistem também, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. A pergunta que começamos a fazer nesse primeiro momento para você que nos ouve, nos assiste é: você já passou por um momento de pressão? Pastor Fabiano. Diversas vezes. Júlia, já passou por uma pressão? Nós temos alguns visitantes aqui hoje nesse momento nos acompanhando. O momento de pressão, ele tem uma característica muito forte. Muitas pessoas, por não saberem lidar com a pressão, perdem a convicção. Negocia, às vezes, aquilo que é uma informação. Eu sabia, mas aí vem a pressão, a pessoa acaba falando uma outra coisa, perdendo, às vezes, até a resposta certa. E falando sobre convicção e pressão, eu quero falar sobre o profeta Elias. Elias viveu alguns momentos de pressão que ele soube lidar muito bem. Mas houve um momento de pressão, pastor Fabiano, que ele acabou cedendo. E aí é exatamente o ponto que nós queremos ministrar nessa manhã, nesse momento que nós vamos passar juntos, lá no livro de 1 Reis, capítulo 18, no momento em que Elias, cheio de autoridade, ele vai pedir Obadias para avisar Acabe que ele estava na área. Quando você não tem o que temer, está cheio de convicção, você não se move de forma escusa, uma palavra que o pastor Fabiano gosta de usar, não se move de forma duvidosa, não se move de forma a oscilar, mas você se move com convicção para enfrentar, porque você sabe quem é que está contigo. Você sabe o Deus Todo-Poderoso que te capacitou, te encheu de graça. Então, no momento que Acabe, Elias manda dizer a Acabe, versículo 14, e agora o Senhor diz, vá e diga ao rei, Elias está aqui, se eu fizer isso, certamente Acabe me matará. Essas palavras são as palavras de Obadias. É engraçado porque Obadias é o mesmo que tinha uma função importante no reino de Acabe. No entanto, ele, sabendo que havia uma grande matança de profetas, ele guarda 100 profetas numa caverna e alimenta esses profetas diariamente com pão e água, levando mantimento escondido de Acabe. Então eu consigo ver nesse homem chamado Obadias, sabe, um nível de capacidade, de coragem para lidar com essa pressão. Mesmo a pressão de um rei, vingador, matador, de Jezabel também, opressora, promovendo uma grande pressão sobre os profetas, e Obadias está vencendo. Só que Obadias aqui apresenta algumas características de que está começando a ter medo de uma pressão nova. A pressão agora de olhar no rosto de Acabe e dizer, olha, Elias quer falar contigo. Apenas de transmitir um recado. E Elias insiste, mas Elias disse, tão certo quanto vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença eu estou, hoje mesmo
eu vou me apresentar ao rei Acabe. Então Obadias se encheu de coragem e foi dizer a Acabe que Elias está vindo. Acabe então saiu para encontrar com Elias. Eu pulo um pouco aqui e avanço nessa história, porque Acabe encontrou-se com Elias, já sabemos que houve ali um diálogo, Acabe chamou Elias de perturbador de Israel, e eu fico percebendo aqui o quanto algumas pessoas, pastor Fabiano, vendo algumas pressões acontecendo, elas também acabam não tendo alguns posicionamentos. Elas, por verem a pressão acontecendo ali, elas também, por medo daquela pressão, se omitem. A pessoa, às vezes, tem a chance de botar um ponto de vista, de botar ali o seu ponto de verdade na história, e de repente, ela percebe aquele clima pesado, ela faz o quê? Ela sai de cena. E aí, nesse texto, no capítulo 21, Elias, então, se colocou diante do povo, que assistia tudo aquilo que Acabe dizia, e então pronunciou: até quando vocês ficarão oscilando de um lado para o outro? Vejam, se o Senhor é Deus, sigam a ele. Mas se Baal é Deus, então sigam a Baal. O povo, contudo, continuou em silêncio. Pastor, a gente observa aqui um grande ponto que a gente pode destacar, além de pessoas cederem à pressão, a gente nota o posicionamento de Elias. Ei, sou eu que estou mandando você ir. Porque o que aconteceu é o seguinte: eu vou, mas se o senhor não for, eu estou morto. Então, o que não é uma coragem em si mesmo, né? É uma descredibilidade que já havia pelo povo, pela matança que havia, e isso não é diferente nos dias de hoje. A descredibilidade no meio da igreja, a descredibilidade no meio da família, no meio das empresas, no meio em geral. A gente percebe que pessoas hoje não suportam mais pressões. Não tem mais estrutura para suportar pressões, porque em tudo aquilo que elas acreditavam ou tinham uma convicção, algo se frustrou, algo se decepcionou. Mas sendo que essas pessoas, elas depositaram tudo aquilo que é sua confiança em homens. E aqui nós estamos diante de um profeta, a Amém. Qual tem uma autoridade, está dizendo assim: ei, eu que estou mandando você ir, pode ir, que eu vou estar lá. E isso a gente percebe aquilo que é a palavra e o caráter. Porque pessoas hoje não suportam pressões, porque trataram com pessoas de mau caráter, trataram com pessoas de duas personalidades, que combinaram. Quantas das vezes nós já sofremos tapinha no ombro, Sim. E não, nós vamos fazer isso dessa maneira, e vamos proceder, e quando você coloca tudo aquilo que é uma expectativa, você que está nos assistindo, nos ouvindo, e quando você se depara com aquilo que vai acontecer, não acontece, e sofre aquela grande frustração. E isso gera uma grande decepção, e isso é um grande abismo para o que nós vivemos hoje, nesse mês que estamos vivendo, que está todo mundo aí proclamando Setembro Amarelo, onde o alto índice, que pessoas estão desacreditadas, estão depressivas e estão tirando a própria vida, porque perderam as suas convicções. E aqui Elias diz o seguinte: por que vocês estão pensando em duas coisas ao mesmo tempo? Não se define, né? Ou vocês decidem que Deus é Deus, ou que E Baal... deixa ele trabalhar. E isso é que acontece hoje, pastor. A Pessoas igreja em cima do muro, e né? as pessoas, e aquilo que o senhor falou no programa, eu falei isso na igreja. O muro quem fez? Quem é o dono do muro? Ou você vai estar de um lado, ou você está do outro. Porque em cima do muro, sabe? É a circunstância que construiu o muro. Verdade. É a circunstância que plantou o muro. Porque o muro é uma divisão entre Deus e o propósito. Porque para você seguir a Deus, você tem que passar pelo muro e seguir e romper no seu propósito. Se você pegar lá em Malaquias, ele diz o seguinte: ei, eu deixei um memorial. Deus falou para Malaquias: diz para o povo que o memorial está lá. Agora, para o povo chegar até o memorial, eles têm que se alinhar. Eles têm que seguir uma direção, porque não existe outra direção fora do memorial.
E o memorial de Deus está estabelecido. Agora o povo não consegue romper, o povo não consegue vencer, porque fica cocheando, negociando pensamentos. Oscilantes, né? Ficam ali variando entre uma opinião, daqui a pouco está do outro lado, e essa variação acaba não trazendo a vida necessária, né? Saúde para poder prosseguir e tomar uma decisão em Deus. E as pessoas hoje, a gente vê um alto nível de frustrações, decepções, e graças a Deus, Deus tem nos direcionado. Você que está nos ouvindo, você quer entrar em contato com a igreja, daqui a pouco nós vamos passar o telefone para você, que está sofrendo pressões, que já não aguenta mais, não suporta, pastor, a gente vê isso, a gente convive com isso dia a dia. Pastor Fabiano, eu soube ontem, um amigo, né, de um pai que perdeu agora há 2 semanas uma filha de 12 anos que se matou através daquela brincadeira, né, de adolescentes, que está vitimando aí vários adolescentes ao suicídio. E aí ele me ligou perguntando se a gente poderia fazer uma visita a esse pai que está super abalado. Você vê. E aí o resultado de algumas questões, né, que levaram essa menina de 12 anos a se suicidar, é porque ela estava numa grande pressão. Você vê, uma menina de 12 anos chega ao ponto do suicídio e deixa registro e índice de que ela fez isso com a própria vida porque estava vivendo momentos de grande pressão na sua vida. Porque as pessoas hoje não conseguem se definir. O senhor lembra quando o senhor era adolescente, quando eu era adolescente, quem está aqui hoje é a Júlia, o Lucas. Nós tínhamos uma idade de adolescente, hoje a gente não vê. Hoje que a gente vê os adolescentes é só com isso aqui na mão. Muitas influências externas. Muitas facilidades, muitos programas que não edificam a ninguém, a nada. Muito daquilo que incentivando. Então hoje nós estamos usando essa ferramenta que está aqui, que você está nos assistindo, para dizer que há esperança, Aleluia. que você não pode ficar entre 2 pensamentos, você tem que ter um só determinado. Você nasceu para ser feliz, você nasceu para servir e adorar a Deus. Amém. Essa ferramenta é feita para gerar vida. Não. E o quanto nós temos a responsabilidade de produzir essa influência sobre outros. Percebe que Obadias estava ali com medo, sabe? Eu não sei, mas ele vai me matar. Quantas pessoas, talvez quantos de vocês aí que nos assistem agora, ou nos acompanhem pela Rádio Sudoeste, talvez estão aí sob essa pressão. Não, mas o que eu vou fazer? A minha vida não tem jeito. E aí Elias se levanta, Obadias, ei, Deus está comigo, pode ir e tudo vai dar certo. E aí Obadias vai realmente ver a mão de Deus sobre Elias, a mão de Deus sobre Obadias, porque nada aconteceu a Obadias. Só que aí mais à frente, Elias chega naquele ambiente, sabe o que eu tenho entendido, pastor Fabiano? Está em alguns lugares, não é resultado de livramento, não significa estar livre de passar algumas coisas, mas posicionamento. Por isso a gente tem frequentado reuniões e às vezes não tem resolvido nada. Por isso a gente tem frequentado cultos, congressos, tantas ações em nome de Deus e às vezes não muda porque falta posicionamento. Não é de mais coisas fora que você precisa. Você precisa de mais coisas dentro. Mais decisões dentro. E aí Elias coloca o povo contra a parede e fala assim, ei, se é Baal, vai. Mas se é Deus, vai. Vai atrás de Deus. Siga o Senhor. E aí você percebe que, infelizmente, mesmo Deus trazendo várias oportunidades de esclarecimento, oportunidades que nos confrontam para a gente decidir e se posicionar, o que acontece com o povo? O povo ficou em silêncio. Nós estamos chegando ao final desse programa. E a nossa palavra-chave aqui, se você não gravar tudo, é uma. Ei, quebre o silêncio. Está precisando de ajuda? Como o pastor Fabiano falou, ligue aqui, nós vamos orar com você. 2625-0453. A nossa secretaria, algum pastor presente vai te atender, vai anotar seu pedido de oração, estaremos em oração, mas de verdade, se posicione, né, pastor Fabiano? Quebre o silêncio, receba ajuda. Tem pessoas hoje, como Elias se levantou, talvez perto de você, te inspirando, te motivando, mas você precisa dar ouvido à voz certa. Com certeza, você de repente está nos vendo como Elias nessa hora. Ei, obedeça, se posicione, siga e se determine. Adore ao Senhor. Estamos chegando ao final desse programa, como o pastor já colocou, que Deus possa estar te abençoando e que você Amém. venha se posicionar.
Não importa o que você esteja passando. Você é um líder do ministério, está com grande dificuldade? Se posicione, meu amigo, porque Deus já declarou e determinou a vitória para você. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fique na paz. Até o próximo programa.